Olá, aqui é a professora Vanessa Anguinoni e eu sou farmacêutica ortomolecular e nós estamos aqui no quadro Saindo da Matrix. Sim, que é para você que é profissional da saúde sair da Matrix, para você acordar, né, para esse universo da prevenção, tá bom? Que a gente está deixando muita coisa acontecer com os nossos pacientes se a gente não entende de prevenção e de bioquímica aplicada, de como prescrever tratamentos com fitoterápicos e nutracêuticos para equilibrar o metabolismo e evitar as doenças. E sim, também tratar as doenças crônicas que eles têm, porque a maioria das vezes essas doenças estão sendo tratadas apenas nos sintomas e não nas causas. Então, eis aqui o desafio que eu lanço para vocês. Como tratar, como melhorar o organismo do nosso paciente antes que ele tenha uma doença crônica. E a gente vem falando sobre isso, eu venho mostrando aqui nesse quadro a rota da doença para vocês. E hoje não vai ser diferente. Nós já discutimos muito a fase 1, então aquele comecinho das doenças, onde o paciente ainda não tem alterações, ele tem falta de otimização, e aí ele vai desenvolver alterações se você não fizer algo. Então, se você não viu esse conteúdo, vai aqui no canal e veja, porque a gente está numa sequência aí. E hoje nós vamos falar das 3 grandes reações que causam todas, sim, você ouviu bem, todas as doenças são causadas por essas 3 alterações. Alguma dessas 3 está presente no processo de adoecimento. E quais são elas que eu sempre falo, né? A inflamação crônica, o estresse oxidativo e a glicação. E quando eu falo inflamação, não estou falando de inflamação aguda, não. Estou falando de inflamação crônica sistêmica de baixo grau. Sim, estou falando de você pegar os marcadores inflamatórios, dosar no teu paciente e eles estarem alterados, mesmo que ele não tenha um quadro infeccioso, um quadro inflamatório agudo. E isso acontece muito. E agora você já sabe o nome: inflamação crônica sistêmica de baixo grau, que vai minar a saúde e detonar o organismo do teu paciente. A outra coisa é o estresse oxidativo, excesso de radicais livres, que acontecem por N motivos. E a outra coisa é a glicação, resultado da ligação do açúcar, da glicose, com proteínas e gorduras, sem que existam intermediários enzimáticos. Isso se chama glicação, e glicar significa destruir e inviabilizar. Então, se você pega uma glicose e faz esse processo de glicação num receptor de uma célula, numa enzima, numa proteína que estava funcionando, ela simplesmente não vai funcionar mais, porque ela foi alterada. Então, glicação também é uma das grandes causas das doenças crônicas. Então, para você que é profissional de saúde, que quer fazer realmente a diferença na vida do teu paciente, você tem que saber, entender melhor sobre essas 3 reações, quais são as causas, o que provoca glicação, estresse oxidativo e inflamação no teu paciente. Quais são as causas? Você tem que saber também avaliar isso, você tem que saber pedir exame. Como que eu avalio glicação, estresse oxidativo e inflamação no meu paciente? Outra coisa que eu preciso saber: como que isso vai desencadear as doenças, que papel isso vai ter dentro de cada sistema, como eu trato esses processos, quais os nutracêuticos, quais os fitoterápicos que eu prescrevo para tratar inflamação, estresse oxidativo e glicação. Se você não estudou nunca isso na graduação, bem-vindo! A gente não estuda mesmo na graduação. Por quê? Porque não é o foco. A bioquímica aplicada, prevenção de doenças, ter um organismo saudável não é interessante a muita gente. E não é o foco da nossa graduação, infelizmente, tá? O foco da graduação, de todas as áreas, não estou falando especificamente de nenhuma, de todas as áreas: medicina, farmácia, enfermagem, biomedicina, tudo, gente, fisioterapia, todo o foco está em tratar doença e não em saber otimizar e não em saber gerar saúde. Por isso que eu provoquei vocês no primeiro vídeo falando que a gente deveria colocar lá profissionais da doença. E eu me enquadro nisso, né? Até o dia em que eu conheci realmente esse conceito de prevenção e de bioquímica aplicada, ortomolecular, foi onde eu mudei minha visão e mudou completamente a minha vida, né? E hoje eu consigo ajudar diversos pacientes que estão no limbo, porque esse caminho aqui, ó, onde a pessoa não tem sinais e sintomas que se encaixam numa doença específica, ela fica literalmente no limbo. Alguém vai fazer algo por ela, geralmente nesse momento aqui de doença crônica, de fase 4, tá? De doença crônica. Esse processo aqui, ó, fase 1, 2 e 3, ela fica no limbo. Alguém vai fazer alguma coisinha, talvez, aqui na fase 3.
Então aqui a pessoa fala, não, vai para casa porque você não tem nada, teus exames estão bons e você tem que trabalhar menos e vai procurar um outro profissional. E aí fica, um encaminha para o gastro, que encaminha para o psiquiatra, que encaminha para lá, para cá, e aquele paciente fica ali, faz uma tentativa de diagnóstico de doença e o paciente não tem, né? E quer ver um profissional de saúde em pânico, é quando ele vê que o paciente está cheio de queixa, mas ele não consegue pegar exames e informações que enquadrem aquele paciente numa doença. Esses profissionais ficam em pânico. Os únicos que adoram esse processo são os da integrativa, né? Aqui a ortomolecular, porque a gente sabe que a gente pegou o paciente antes de ele estar cronicamente doente e a gente tem muita coisa para fazer. Então, se você gosta desses assuntos, se você quer entender como ajudar os pacientes, e vai ter muito paciente para você ajudar, porque eles estão largados nessas 3 fases aqui, precisando de muita ajuda e a gente tem muito o que fazer por esses pacientes, tá bom? Então fica aqui o convite para você que gosta desse assunto, entrar no meu canal, né? Tem vários vídeos ali onde eu falo de doenças específicas, situações específicas da bioquímica, e na próxima dica aqui a gente vai falar o que fazer então quando esses pacientes estiverem na fase 2, qual tipo de raciocínio de tratamento que eu vou fazer. Espero você na próxima aula.